Olá, pessoal. Vamos ao módulo da IA de suporte a clientes. Quando os clientes chegam no teu WhatsApp com dúvidas. Para criar essa IA, basta que você clique em CRM, Assistente IA, Criar Assistente. Dê um nome. Como essa IA vai se comunicar, né? Quando o cliente chegar e for fazer o atendimento. Leonardo, suporte a clientes. Sempre relacionando qual é o tipo de IA nesse caso, porque você vai ter outras IAs com outros nomes. E para evitar confusão, sempre coloca qual é a finalidade dessa IA. Nesse caso, suporte a clientes. Como que você quer que ela se comunique com quem chega? De forma formal, normal ou descontraído? Descontraído até emojis vai utilizar. Esse método, estilo de comunicação, vai ser aplicado só se você autorizar a IA escrever de uma forma diferente o que está naquela caixa de texto. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Ou, claro, se ela for buscar no treinamento alguma informação nesse sentido. A gente tem utilizado o normal, que é o que tem dado muito certo. Daí você clica em suporte, né, que é uma IA de suporte, fala um pouquinho sobre produto ou serviço da tua empresa e o nome da sua empresa. Aqui você vai ter opções de criar uma IA de suporte treinado, ou seja, só com treinamento, ou criar uma IA com fluxo de vendas. Pode parecer estranho fluxo de vendas para suporte, mas em alguns casos faz sentido. Tá? E a gente recomenda que vocês utilizem a questão do fluxo para o suporte. Ou não, tá? Fica a teu critério. O fluxo é muito bom porque ele pode fazer follow-up, por exemplo. A pessoa parou de responder, a IA tenta trazer de volta para a conversa, né? Você consegue colocar etiquetas e tags, enfim, de acordo com cada etapa que a pessoa chegou. Eu já vou falar da importância de trabalhar com etiquetas aqui. E suporte, fluxo de vendas. Sempre criar fluxo do zero. Né? Então, quando a pessoa chegar, ela vai receber que tipo de mensagem? Daí você clica em adicionar nova etapa, nova mensagem. E daí coloca lá, seja bem-vindo a CNPJ Bis. Aqui eu posso dar opções e criar caminhos, né? Por exemplo, como podemos te ajudar? Se eu deixar aberto nesse jeito, eu vou ter que criar, obviamente, vários caminhos de possibilidades que essa pessoa tenha e de dúvida, né? Então eu posso criar algo cíclico, ou seja, ele vai mandar uma mensagem, caso responder, vai para o treinamento e volta para cá. Então, nesse caso, ó, a IA vai ficar atendendo o infinito. Ela manda essa mensagem e, de acordo com o que a pessoa ficar mandando, ela vai e volta, tirando dúvidas, né, possíveis dúvidas. Mas tem alguns casos que, poxa, às vezes, olha, se ele falar, caso falar que deseja comprar, algo nesse sentido. Você quer criar outro caminho, né? Eu não sei, né? Em alguns casos específicos. Então, nesse caso, daí eu tiro o caso responder e deixo. Se sair do fluxo, ou seja, se responder qualquer coisa diferente de que quer comprar, vai para o treinamento e volta. Mas se ele falar que quer comprar, ele vai para outro caminho, tá? E aqui também eu posso dizer assim: como podemos te ajudar? Por exemplo, quero falar com o financeiro, RH, comercial, enfim. Eu vou colocar várias áreas ali para induzir ele, né, a digitar alguma coisa. Eu coloco aqui, caso falar que deseja o setor comercial, deseja contato, né? É chat GPT, tá, pessoal? Então ele entende super bem aqui. Olha, se deseja falar com o setor comercial, eu vou criar os caminhos aqui. Ou é o RH, né? Ou ainda, né, você não quer dar essas opções diárias. E claro que cada área eu posso criar uma etiqueta. Né? Por exemplo, aqui,
uma tag chamada comercial. Ou seja, opa, o cara quer falar com o setor comercial. E essa tag, essa etiqueta, quando inserida no lead, já vai gerar pode, né, gerar uma automação, sei lá, avisando o setor comercial de que, opa, tem alguém interessado aí, né, na área comercial, RH financeiro. Então, com relação a automações e notificações, a gente vai falar em outro módulo, mas é possível e é fundamental usar etiquetas quando a gente fala de IA, tá, pessoal? Até para gerar relatório, você saber quantas pessoas vieram falar e que dúvidas tinham, né? Então, aqui, muitos falam, deixa aberto, né? Como podemos te ajudar? Como podemos te ajudar, por exemplo? Caso falar sobre boleto, né? O cara, olha, não estou conseguindo emitir meu boleto. Legal, daí tem uma mensagem pronta. Mas poderia ficar lá em treinamento? Poderia, né? Fica a teu critério. No fim vai dar na mesma. Mas eu gosto muito de poder colocar as etiquetas aqui. Né? Em treinamento é bom, só que ele não fica registrado em etiqueta, então você acaba perdendo. E até de fazer métrica, né? E depois levantamentos de como foram esses contatos. Então, as condições em amarelo são o que a pessoa vai falar. E o que eu colocar aqui em nova mensagem é o que vai ser enviado como texto. E cada caixinha dessa é uma linha. Né? Então, se tem muito texto, evita colocar tudo numa caixinha só, tá? Sempre com mais de uma. Mensagem estática é o que eu falei anteriormente, sobre a IA mandar exatamente o que está escrito ali. Ou, se não deixar ativo, a IA vai ser um pouquinho criativa. Ela não vai falar nada, não vai mudar, né, o sentido da frase. Ela só vai escrever de outra forma. Né? Anexar arquivos. Então, caso peça o catálogo. Opa, legal. Manda né, o catálogo. Daí coloca ali, mandou o catálogo. Caso pergunte como funciona, manda um vídeo. E por que não um áudio? Explicando, né? O áudio é muito bom, ele fica lá gravando o áudio, humaniza muito, né? Então é fundamental que você utilize áudios, vídeos, para explicar melhor, né? Para quem está lá na ponta. E quando chegou ao fim, você desliga. Ou nunca chega ao fim, né? A gente pode fazer o cíclico, vai para o treinamento lá pelas tantas, né? Então você consegue estar sempre, por exemplo, jogando ele de volta, né? Como eu mostrei anteriormente ali. Então né, ela vai ficar indo e voltando. Tá? Você consegue desfazer algo ou refazer. Copiar e colar esse fluxo em outra IA também. Aqui no menu lateral a gente tem perfil. Nunca esqueça de salvar, né? A tua IA. O nome, né, se ela está ligada ou desligada. Em configurações, qual é a versão do ChatGPT que você deseja utilizar. A 4O Mini, que é o padrão, é muito boa para seguir fluxo e treinamento. Temos outras versões também, só que vai consumir muito mais crédito de IA. Tá? E na prática, 4O Mini super atende, é bem legal. E ela, se você fizer um treinamento e um fluxo bacana, ela vai seguir a risca ali, tá bom? Tempo de resposta, por exemplo, posso te enviar nosso catálogo? E a pessoa diz que sim, mas a IA vai esperar esse tempo aqui, né? Às vezes ela quer complementar alguma coisa, a pessoa, né? Entre outras perguntas que talvez a pessoa queira, por exemplo, quantos funcionários você tem na área comercial? Sei lá. E ele vai dizer 4. E daí a IA vai ficar esperando 30 segundos. 4. E daí ele fica meio ansioso. Mas de onde vocês são? Então isso não é saudável para o fluxo. Por isso que aqui a gente recomenda entre 10 a 15 segundos. 5 segundos, por exemplo, é muito rápido. Às vezes ele vai começar a responder sim, mas ainda não sei. E, opa, então 5 segundos é muito pouco e a IA vai ignorar. Ela vai responder só com base no sim. Então, de 10 a 15. Tempo de inatividade, quanto tempo a IA deve lembrar desse lead para seguir essa conversa, né? Daqui está 36 horas, né? Mas você pode definir quantas deseja. Evitar resposta automática não é o caso, porque a pessoa te acionou, ela chegou, né, de forma receptiva com dúvida. Então aqui pode deixar 0. Se você escrever algo, a IA deve parar. Isso é muito importante. Às vezes você está na rua e você está vendo um cliente com dúvida. Putz, não, eu conheço esse cliente, ele é super específico. Daí você escrevendo, a primeira coisa que você escrever na conversa vai desligar a IA, tá bom? E, claro, para aquela empresa específica ela não volta, mas depois para outros leads, sim.
Ou você também consegue configurar, daqui a pouquinho eu vou mostrar em quanto tempo ela deve ser ligada novamente para esse lead. Porque você também, às vezes, quer que ela atenda, né? Esse seu cliente, por exemplo. Então, já daqui a pouquinho eu já mostro como. Configurações avançadas, a gente recomenda deixar 0,3. Tá? Quanto mais alto, mais aleatória ela fica. E não é legal ser aleatória quando você fala de fluxo e treinamento. Né? Aí você salva e vem para treinamento. E é aqui que você vai colocando, ó. Teste, né? Mas coloque, caso ele pergunte quanto custa, algo que não está naqueles caminhos lá. Onde vocês estão localizados, que horas vocês funcionam. Isso não precisa de um comportamento esperado, né? Isso é mais aqui mesmo que você vai inserindo. E o fluxo é onde estávamos. E a parte mais importante é aqui em canais WhatsApp, que é onde você vai ligar a sua IA receptiva de suporte a clientes. Então você vai clicar aqui e procurar a sua conta de WhatsApp que você deseja que seja feito esse atendimento. Você vai dizer se é para essa IA atender alguém que já está no CRM ou só novos, né? Então você diz que sim ou não. Aqui, ó, habilita, depois de desligar, porque você escreveu alguma coisa, depois de 1 hora, dá para a IA automaticamente ser ligada naquele lead e ela voltar a atender se ele chegar em outra oportunidade. E aqui, criar lead ou oportunidade quando alguém entrar em contato via WhatsApp. Super importante ficar marcado, né, pessoal? Porque senão ela vai atender, não vai ficar nenhum registro no CRM. Então, sim, atenda e coloque, né, no lead ou oportunidade, daí você diz em lead ou em oportunidade, coloca em prospecção ou na etapa clientes, né? Lembra que no módulo de CRM oportunidades dá para ter mais de um pipeline só para clientes, por exemplo. E você vai salvar e a IA já vai ficar ativa aqui para atender quem chega, tá bom? E por fim, aqui em meus testes, você vai clicar em assistente IA e testar, né? Como é que ficou o teu fluxo? Seja bem-vindo. E daí a gente vai escrever e vai testando. É a mesma coisa, tá, pessoal? Testar aqui e no WhatsApp é igual. Então eu recomendo sempre que teste por aqui. Esse foi o módulo da IA de suporte a clientes.